Há poucos dias, por mensagem, me fizeram a seguinte pergunta. Para você, Adriano, o que faz alguém ser de ultradireita? É muita mágoa, muito rancor? Tive algumas leituras a respeito dessa questão há mais de 20 anos. Foram textos de autores da teoria crítica. Como já faz muito tempo que tive essas leituras, vou somente pincelar aqui um pouco do que atualmente sinto sobre isso. Portanto, vou tecer algumas impressões esparsas. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a pergunta feita por esse colega ela é muito boa, porque ela nos convoca a empatia, tentar compreender de alguma forma. A pergunta está tentando compreender o que se passa com as pessoas que têm esse posicionamento extremo à direita. Para compreender é necessário ter empatia, mesmo que você queira compreender a mais vil das criaturas. Contudo, quero ainda ressaltar que a minha resposta aqui talvez não esteja à altura de pergunta tão substancial. Eu tenho a impressão de que as pessoas de extrema direita acreditam em soluções prontas, simples, rápidas, as quais se pautam pela convicção de que concebem a realidade como ela é, exatamente como ela é, e de uma maneira mais crua do que a maioria das pessoas. Esse pessoal se concebe como mais realista e prático do que a maioria das pessoas. E tem um pouco aquela visão de que a vida é muito dura, de que há escassez de recursos, logo temos que ser também muito duros. É aquela velha história de que para fazer um omelete temos que quebrar alguns ovos, matar pessoas, recorrer precipitadamente à violência, a qual produz resultados rápidos. Ou a ideia de que a vida é dura, de que existem poucas alternativas, de que os recursos são limitados, logo é necessário excluir pessoas. Acreditam mais na exclusão do que na inclusão. Padecem de um darwinismo torto, aquele antigo e ultrapassado darwinismo social. Mas ao mesmo tempo só defendem a meritocracia em casos muito específicos, somente quando esta os favorece. Uma meritocracia incompleta, torta. Geralmente são conservadores extremos, com tendências um pouco fascistas. Se concebem como pessoas muito práticas e realistas, mas na verdade são tradicionalistas, patrimonialistas e egocentradas, com pouca capacidade de se colocarem no lugar do outro. Resumindo, imorais. Como são extremamente moralistas, devotados à manutenção da ordem e dos bons costumes, os quais geralmente estão fundamentados em princípios religiosos, dogmáticos, não conseguem compreender que na verdade são imorais. A concepção que tem de verdade é uma concepção pré-moderna, medieval, é de que a verdade vem pela autoridade, por alguma autoridade, pela revelação. Não tem muito essa concepção ou a tradição, ou de certa forma a cultura de buscar uma verdade via esforço, via investigação. Não, há toda uma cultura que se orienta para confiar em uma autoridade, para confiar em revelações, milagres. Sem contar também com toda a visão que possuem acerca da desigualdade. Julgam a desigualdade como natural, inevitável ou até mesmo desejável. Pois, em termos econômicos, defendem a posição de que a desigualdade produz mais riquezas, de que ela é mais favorável ao crescimento econômico do que a igualdade. E também acabam por conceber a motivação como simplesmente baseada na inveja ou na ideia de tentar alcançar um nível que alguém em um nível superior já alcançou. Reduzem a motivação à competição, pura e simplesmente assim. Atualmente, há estudos como o de Richard Wilkinson, com análises estatísticas apuradas de como hoje o mundo padece mais de excesso de desigualdade do que o contrário. Estou colocando o link aí na descrição. Aliás, todos os links possíveis aí na descrição. Mas esses caras vão continuar insistindo na interpretação obtusa de alguns princípios econômicos básicos, a qual, obviamente, só favorece quem já está por cima da carne seca. Porque, convenhamos, a melhor forma de ficar rico é já ter nascido rico. E existe, claro, também o pobre de extrema direita. Aquele cara que não tem onde cair morto, mas ele sonha avidamente em ter muito poder, em mandar, em dominar. Logo, ele vai defender com unhas e dentes o sonho com o qual ele muito possivelmente nunca vai realizar. Outro ponto, o qual parte para uma análise mais comportamental, diz respeito aos grupos de influência dessas pessoas. Praticamente só convivem com pessoas que as gratificam por pensar assim, por expressar suas opiniões dessa maneira. É uma cultura onde existem gratificações mútuas para se manter essa cultura, aliás, como qualquer cultura. Mas é uma cultura um pouco mais fechada. Eu acho que as culturas dos extremismos são mais fechadas, são mais blindadas, menos permeáveis ao contato com outras culturas, ao contato com a diferença. Eu acho que todo extremista, de alguma maneira, padece de um certo espírito pré-moderno, medieval, tribal, no sentido ruim de tribal. Não julgo, portanto, importante a diversidade, o contato com a diferença. Nem acham muito importante mudar conforme as evidências. Por quê? Porque acreditam em verdades eternas.
creem apesar de absurdo, por exemplo. Aquela coisa de acreditar sem ter evidências. Se fiam muito nisso, se fiam muito no próprio grupo, no que o próprio grupo está transmitindo com o passar do tempo. Há uma relação muito maior aí de confiança em seu semelhante do que confiança ou crédito para a realidade, para as evidências. E quando falo que eles acreditam em verdades eternas, não estou nem falando de verdades matemáticas ou dedutivas. Estou falando de verdades empíricas eternas, acerca do mundo das coisas mesmo. Bom, mas como eu já disse no início, essas são somente algumas impressões minhas um pouco esparsas, as quais carecem das convicções tão presentes nas falas dos extremistas.